Olá, estudantes de primeira série, sou Adriano, professor de artes. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o cinema, o expressionismo no cinema, um tema bem interessante. Vamos conhecer um pouco do cinema expressionista alemão. Veremos que a visão expressionista atinge as telas fazendo uso de elementos teatrais para reforçar a visão do protesto de uma Alemanha em crise. Veja bem, pessoal, nós estamos agora falando de um país que passou pela Primeira Guerra Mundial, ele está destruído, e esse país ele está tentando se levantar, e o cinema, através daquele primeiro movimento expressionista, que tinha pintura, teve a música, teve vários outros elementos, o teatro e o cinema, eles também estão presentes nesses elementos. E agora o cinema ele vai dar uma diferenciação muito grande, porque ele vai utilizar aquelas estruturas destruídas de uma Alemanha em crise e vai trazer um cinema que vai se tornar referência mundial. Então a gente vai conhecer um pouquinho hoje, ok? Vamos lá, vamos fazer duas perguntinhas, pessoal, só para a gente tentar entrar no clima da aula. Vamos lá na primeira pergunta. O cinema mudo poderia retratar o terror e o sofrimento no país? Você acha que eu posso transmitir sofrimento, terror, sem som? Outra pergunta. Um país destruído pode dar início à ficção científica e aos filmes de terror? Agora eu pergunto para vocês, um país que você para comprar um quilo de batata tinha que pagar milhões de marcos, a alimentação era uma coisa difícil, tinha fome, tinha problemas financeiros, tinha criminalidade. Será que um país em crise tão grande, existencial, o cinema podia fazer a ficção científica e o terror surgir através desse caos e se tornar referência para todo mundo conhecido do cinema? Incrível que pareça, pode. Vamos ver agora. Então, o cinema expressionista é o resultado do expressionismo alemão e da literatura fantástica do século XVIII, retratando as emoções por meio de fantasia, sofrimento, crise e caos, numa época que os filmes eram mudos, em preto e branco. Quando a gente fala, pessoal, de literatura fantástica, a gente tem que falar de Ernst Hoffmann. Ernst Hoffmann, para quem não sabe, foi o cara que ele escreveu o Quebra-Nozes, que se tornou balé, que se tornou histórias bastante interessantes. Quando a gente fala também de literatura fantástica, ele foi a referência, mas na literatura fantástica teve um filme, agora há pouco tempo, que foi O Labirinto do Fauno. Então, quer dizer, essa literatura fantástica, ela traz a fantasia, essa coisa assim, do impossível, do real, aquela coisa que existe na imaginação. Associado com o expressionismo alemão, que vai trazer melancolia, sofrimento, vai trazer realidade, essas duas vertentes vai trazer uma coisa chamada cinema expressionista. E isso vai ser um impacto muito grande por todo mundo, porque ele vai trazer uma nova forma de linguagem no cinema. Então, o cinema expressionista é uma reação artística da Alemanha que passa por uma crise de Primeira Guerra. Existe fome, criminalidade, desigualdade, fotografia, maquiagem e interpretação são essenciais para mostrar isso. Nós estamos falando agora de uma Alemanha em crise com pouco orçamento. Eles não tinham nada de orçamento. Inclusive nas angulações, quando eles tinham que montar uma cena, eles tinham que tentar pegar um pedaço de prédio inteiro, porque daqui para lá estava tudo destruído. Então eles tinham poucos locais de filmagem. E nós estamos vendo o quê? O cinema mudo, pessoal. O cinema mudo significa que você não tem um som para te ajudar. E por isso que eles têm que fazer, na questão do gestual, um pouco mais exagerado, a interpretação muito mais veemente e a maquiagem, porque era um cinema com baixa resolução. Então você colocava uma maquiagem bem forte para que na resolução que aparecesse no cinema aparecesse a sua expressão. Então tudo isso foram aquilo que movimentou esse tipo de cinema. Então ele fez o exagero de movimentação, exagero de interpretação, exagero na caracterização para exatamente trazer essa dramaticidade, pegando problemas sociais e fantasia, fazendo essa mistura e dando essa linguagem totalmente nova. Então nós temos filmes mais de intensidade expressionista e visual. O primeiro filme longa-metragem foi o Gabinete do Dr. Galigari, em 1920, de Robert Weiner, no qual os personagens são retratados com uma intensa dramaticidade, fazem uso de maquiagem e figurinos de igual intensidade. Então vocês vão ver na imagem aqui uma fotografia. Na fotografia vai parecer muito exagero, mas na hora que está tendo um filme rodando, fica tudo um pouco desfocado, então não vai parecer tanto esse exagero, mas foi muito importante. E essa história vai trazer exatamente o que eles estão passando naquele momento. É a história de um hipnotizador que tem um paciente que tá dormindo há 23 anos, e esse hipnotizador ele vai acordar esse paciente que é o Cesário, ele vai acordar ele desse transe e vai mandar que o Cesário cometa crimes em nome dele. Então ele vai lá, comete crime e volta, e esse Cesário ele tem um dom, ele prevê o futuro. Então quer dizer, envolvimento de fantasia, assassinato, manipulação, crime, tudo isso nessa história intrincada, que na verdade essa história é toda ambientada e vai ter um revés na história, que na verdade acontece tudo dentro de um hospício. Então a gente vai ver que dá uma história intrincada, bem escrita, mas bem elaborada, com muitas surpresas,
que vai trazer como tema manipulação humana, o uso do mal, o uso do crime para manipular as massas. Então a gente vê que tudo isso vai trazer uma mensagem. É uma mensagem de protesto que está na Alemanha. Lembrando que quando a Alemanha perdeu a guerra, ela teve que pagar taxas de multas de guerra e ela foi controlada por países externos. Então, quer dizer, manipulação extrema para que eles ficassem quietinhos. Por isso que vai acontecer no futuro momento o nazismo, que é exatamente a radicalidade. Então a gente vê que é um país que tem muita pressão social e o cinema está retratando essa pressão que está acontecendo naquele momento. Então, só para fixar o que a gente viu até agora, eu vou fazer a primeira perguntinha, pessoal. Qual o nome do primeiro longa-metragem do cinema expressionista alemão? Acabei de falar dele. Qual o nome desse longa-metragem? Escreve para mim com suas palavras, eu aguardo vocês. Até daqui a pouquinho. Responderam lá, pessoal? Beleza, vamos em frente. E nós temos um filme, pessoal, que ele é ícone até hoje e ele vai, só lembrando vocês que esses cineastas, eles vão receber uma perseguição do nazismo, que ele sobe ao poder em 33, então esses cineastas eles vão para toda a Europa e alguns vão para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos vai surgir dois tipos de cinema, cine noir, que é aquele cinema policial, que é aquele cinema preto e branco antigo, tipo Falcão Montes, que vai dar origem a 007, e nós vamos ter os filmes de terror. Então, essas duas modalidades de filme surgem graças ao cinema alemão que migrou para os Estados Unidos e vai surgir lá numa cidadezinha pequena chamada Hollywood. Essa cidade vai se tornar o centro do cinema mundial, influenciado muito por cinema alemão, que foi feito sem nenhum orçamento e se torna uma das indústrias mais caras que existe até hoje. Então nós vemos que o outro filme é Nosferatu, filme de expressionista alemão, inspirado na obra de Bram Stoker, Drácula. O filme conta a história de um conde que se muda para fazendo uso da figura de um corretor de imóveis nessa tratativa. O trama envolve o terror psicológico com contrastes intensos, no estilo expressionista impactante.
Foi feito isso em 1922. Logo em seguida, do Dr. Caligari já tem esse filme. Esse filme vai fazer o seguinte, esse filme vai retratar um vampiro que, como ele é eterno, ele estava numa cidade e em volta, quando ele está nessa cidade, tem muitas doenças, então ele tem que se mudar. Então, volta e meia, ele vai mudando de cidade em cidade para não ficar muito evidente que ele não morre. E nesse momento, ele tem que chamar um corretor, esse corretor vai lá, vai fazer a venda desse imóvel para comprar outro imóvel para ele, mas o Nosferatu, que é esse vampiro, ele se apaixona pela esposa do corretor. Então vai dar uma grande trama ali de impacto, de apaixonite, de monstruosidade, de crimes e várias coisas. Então basicamente é isso, vai ser esse contraste entre o terror de um homem que é eterno e pessoas normais, e quando envolve um romance. Então, quer dizer, toda essa trama vai dar exatamente esse filme Nosferatu. Só que ele tem uma estética diferente, uma estética de um monstro. Exatamente, eles pegaram literalmente um morcego e tiraram poucas características do morcego e transformaram ele em uma pessoa. E deixaram muito do traço original. Essa a manifestação. E o que vai fazer principalmente nesse filme? Ele vai trazer maquiagem muito forte, a encenação muito forte e não tem nenhuma palavra. Então, as falas dele, muitas vezes, ele não precisa abrir a boca, mas se entende o que ele está expressando. Por quê? O ator tem que ser muito bom. E ele traz exatamente esse momento de terror que a Alemanha está trazendo naquele momento e vai trazer todo esse entranhamento muito baseado naquela literatura fantástica. Lembrando vocês que vampiro é uma coisa que acontece lá da tradição romena muito antiga e vem desde o tempo da Grécia. Vem essa coisa de vampiro, lobisomem, e eram lendas muito antigas dentro da Europa. E eles fizeram a materialização dessa lenda através desse filme. E a história começa o seguinte, tudo começou em 1922 quando o diretor Friedrich Murnay procurou a família do falecido autor inglês Bram Stoker, mas ele não autorizou uma versão do filme do romance Drácula. O diretor alemão fez sua versão de um vampiro feio, magro e aterrorizante. Seu nome é Nosferatu, que vem do húngaro românico, significa vampiro, que é do folclore romeno. Então o que acontece? Nós tínhamos acabado de ter uma Primeira Guerra Mundial. Nessa Primeira Guerra Mundial, quem que estava lá no meio da Primeira Guerra? O Império Alemão, o Império Otomano, estava a França, estava a Inglaterra, vários outros países, a Itália. Então, todo esse conglomerado, a Rússia, todo esse conglomerado de países, após a guerra, criou uma certa inimizade. Quando um alemão vai falar com a família de um autor inglês, claro que eles não deixaram. Eles não gostavam dos alemães, eles tinham lutado contra os alemães. Eles falaram de jeito nenhum. E o que o Murnay fez? Ele falou, então a gente vai fazer o nosso próprio vampiro. Ele não pega aquele vampiro elegante inglês todo chique, ele pega o vampiro tradicional, que é o vampiro que tem da tradição romena, que são essas lendas que acontecem em toda a Europa. Então ele faz literalmente um vampiro de casa. E esse vampiro traz um grande impacto visual e as pessoas que viram esse filme na época se assustaram bastante e até hoje ele traz assim um senso de terror e marcou a época de uma nova forma de cinema. Então o filme de terror surge aqui em 1922 em solo alemão e isso que vai migrar para os Estados Unidos logo depois. Então nós temos esse filme encarado como um dos primeiros a conseguir representar um gênero cinematográfico e até hoje é considerado um clássico na sua narrativa, estética e atuação. Portanto, o filme Nosferatu foi um precursor do filme terror no mundo. O que destaca muito foi a forma que foi escrita. Uma forma que ela flui muito rapidamente e você vê que tudo que acontece tem uma lógica certa. E acontece exatamente que, aonde ele está, existe a doença, ele tem uma forma de se manifestar para evitar a doença, ele se passa por uma pessoa boa, mas na verdade não era boa, e essa tática de ficar se mudando de cidade em cidade deu certo, até que acontece uma grande barreira. Qual que é a barreira? É essa coisa dele deixar o lado de monstro e se tornar quase humano porque ele se apaixona. Esse foi o grande erro dele, e por isso que tem um fim no filme Nosferatu, que vale a pena vocês conferirem se tiverem oportunidade. E nós temos outro filme que vai ser emblemático, que vai ser a segunda parte do filme do cinema expressionista, que ele vai dar início à ficção científica, incrível que pareça. E toda a ficção científica, nós estamos falando de uma modalidade de filme que fala do futuro, só que numa Alemanha em crise, eles não tinham nada praticamente de material. Eles tinham baixíssimo orçamento, quase nada de orçamento. E tudo que vocês vão ver agora, que foi feito nesse filme, foi feito na mão. Então, quer dizer, não temos efeitos digitais, nós temos tudo feito à base de papelão, à base de isopor, à base de tinta. Então, tudo feito para trazer exatamente a ilusão literal de ótica naquele momento. Então, escrito por T. von Harbour e adaptado por Fritz Lang, lembrando que Fritz Lang foi um ex-combatente de guerra, ele perdeu o olho direito, inclusive, na guerra, ele combateu na Primeira Guerra Mundial. E T. von Harbour, ela
acabou se tornando cineasta, lembrando que os dois foram convidados por Hitler para fazer a propaganda nazista. O Fritz Lang não aceitou. A Tay Harbour, ela fez um pouco de cinema para Hitler, mas ela não queria se envolver na parte política. Mesmo assim, não existe, vamos colocar, uma opinião própria bem falada sobre o que aconteceu na verdade, mas nós sabemos que no final da guerra a Tay Van Von, ela começou a defender muitos refugiados que eram perseguidos pelo nazismo, então ela teve uma breve participação tentando ser neutra de certa forma, mas ela acabou filmando para os nazistas. Por quê? Adolf Hitler sabia que o cinema era uma força muito grande, por isso que ele investiu muito no cinema e foi grande parte do seu sucesso como político e como ditador foi através do cinema. E o cinema então se torna uma linguagem muito proeminente. Voltando ao caso aqui, nós temos o filme Metrópolis, que foi escrito por Tay Van Harbour e foi adaptado por Fritz Lang. Metrópolis foi um filme inovador do expressionismo alemão de ficção científica. Traz um futuro destrutivo carregado de problemas sociais e efeitos visuais realizados nesse filme foram um marco na história do cinema. Isso foi feito em 1927. O que ele está tratando? Olha como a realidade, a fantasia pode tratar a realidade. Nós temos um mundo utópico do futuro que as pessoas com grandes posses moram na superfície e elas têm o jardim dos prazeres. Então elas têm uma vida muito boa, elas não têm que trabalhar. Enquanto no submundo, que é a parte da terra, nós temos vários maquinários e os pobres têm que trabalhar. Então eles trabalham e enquanto os ricos aproveitam. Até que no momento uma pessoa do submundo pobre acaba se apaixonando e acaba tendo um caso de amor com uma pessoa do submundo rico. Então, quer dizer, os dois lados, eles acabam se apaixonando. Então, uma coisa que não podia acontecer, acontece. Só que uma coisa interessante, essa pessoa do mundo rico, eles criam uma inteligência artificial, que a gente vai ver agora. Essa inteligência artificial foi mandada que ela se disfarçasse como humano, e ela se torna Maria. E a Maria acaba sendo o centro desse romance. O romance entre uma pessoa real e uma máquina. Isso vai acontecer. Interessantíssimo. Então nós temos a presença singular do robô nesse filme, que traz uma nova inovação. Ao humanizar o androide, traz uma revelação sobre a inteligência artificial. Pessoal, nós estamos falando em 1927. O pessoal nem pensava em computadores, nem pensava em robótica, nem pensava em nada disso. Mas ele, à frente do seu tempo, os dois à frente do seu tempo, já pensaram numa inteligência artificial naquele momento, que é exatamente a figura Maria. Se vocês virem a semelhança, ela vai inspirar quem? C-3PO de Star Wars. Vai ser exatamente o mesmo design. Então nós temos uma reflexão sobre inteligência artificial. Um magnífico trabalho realizado para ambientar uma cidade futurista com arranha-céus, com passarelas, com carros voadores. Pense o seguinte, carros voadores. Nós estamos num momento que os carros eram carros muito simples, não tinha nada de tecnologia praticamente na parte automobilística, mas já pensavam em carros que voavam. Nessa figura de baixo vocês vão ver aqui, como se fossem vias aéreas que nós temos hoje, prédios interligados e vias expressas, nós temos metrôs, nós temos várias estruturas em uma cidade moderna. Se você olhar bem isso, pessoal, parece o Japão moderno. É a mesma coisa, visionários. E tudo isso feito em papelão, feito em gesso, feito em pintura, feito em madeira. Tudo isso daqui foi feito artesanalmente. Não existia efeito eletrônico. Pouca coisa que você vai ver de efeito foi feito com muita fotomontagem. Ou seja, quadro a quadro, colocando alguma coisa para dar alguma coisa, mas muito artesanal. Não tinha nada de tecnologia. E eles recriaram exatamente esse mundo utópico, uma coisa maravilhosa. Nós vamos ter, por exemplo, quando a gente fala de Queen, a gente vai ver lá aquele Radio Gaga baseado nisso. Nós temos vários músicos que se inspiraram exatamente nessa forma. Flash Gordon, que foi um dos primeiros personagens de ficção científica, se inspirou nessa movimentação. Então a gente vê que eles foram muito à frente do seu tempo e fizeram uma ambientação futurista que deu exatamente início aos filmes de ficção científica no mundo. Certo? Agora, só para fixar o que a gente viu até agora, pessoal, vamos fazer uma segunda perguntinha? Qual o nome do diretor do filme Nosferatu? Acabei de falar sobre o filme, falei sobre o diretor. Fala para mim qual o nome dele e fico aguardando vocês. Até daqui a pouco.
Ok, pessoal, responderam lá. Ah, só lembrando uma coisa, pessoal. David Bowie, grande músico, ele fez inclusive uma turnê mundial chamado Diamond Dogs, na década de 70 mais ou menos. Ele pegou toda a temática do filme Metrópole nessas apresentações. Então, quer dizer, Metrópole, ele acabou impactando inclusive a música como representação visual. Então, o que nós vimos hoje, pessoal? Nós vimos brevemente o início que se tornaria o cinema atual, iniciado no país destruído pela guerra, e como um ato de protesto acabou trazendo a força do cinema como meio de expressão para o mundo. Então nós vimos que, numa Alemanha destruída, um bando de doido lá falou assim, vamos fazer um cinema, mas vamos trazer nossos problemas, vamos trazer a expressão alemão, o que a gente está vendo de problemas à nossa volta. Mas vamos trazer um pouquinho da nossa herança, vamos pegar aquela literatura que a gente gostava de ler quando era criança e faz parte da nossa criação, vamos trazer isso para o cinema também. Então eles começaram a fazer um cinema, que eles tinham a preocupação de fazer uma angulação que não pegasse muita coisa destruída, muitas vezes que nem o gabinete do filme Gabinete Galigari, que é um filme lá da década de 20, por exemplo. Muitos dos cenários foram construídos, então você vê lá ruas tortas, prédios tortos, feitos de propósito, exatamente aquela visão bem expressionista. Então a gente vê que eles colocam dentro do visual do cinema expressionista a questão da dor, a questão do medo, a questão do feio, eles deixam bem explícito isso. E isso marca o quê? Como uma forma de protesto. Então a Alemanha, ela traz o protesto expressionista pelo cinema, falando o que estava acontecendo naquele momento. Então isso vai dar uma grande reviravolta. Lembrando vocês que com a perseguição nazista, muitos desses cineastas acabam saindo da Alemanha, eles vão para toda a Europa, principalmente para a França, e alguns deles acabam migrando para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos vai dar início ao cinema de Hollywood, e nisso vai trazer o quê? Ficção científica, vai trazer filmes de terror e vai trazer os filmes policiais graças a esse pessoal que começou numa Alemanha destruída, eles trouxeram essa nova linguagem expressionista no cinema. Pessoal, espero que essa aula tenha sido esclarecedora, tenhamos aprendido bastante e nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.